Estamos aqui para falar do verdadeiro homem. Nós tínhamos falado isso no encontro anterior, né? Dando um pouco de gostinho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E nós estamos. E estou vendo muitos rostos diferentes. Ou é impressão minha? Tem alguns rostos diferentes, novos aqui. E isso é muito bom. Porque é sinal que a nossa fé está nos levando para um caminho certo. Um caminho forte e um caminho poderoso. Meu irmão, eu não sou um vendedor de sonhos. Como muitos palestrantes fazem aí na internet, você pode ver. E eles até motivam você por alguns minutos. Ou por alguns dias. Não. Eu também não sou vendedor disso. Eu sou um porta-voz do Senhor Jesus. Aquele que traz a unção para você. Aquele que faz com que você entenda e escute sobre a unção de Deus e que você tenha uma vida feliz, eficaz no Senhor Jesus. Se você não teve até hoje, se a tua vida foi uma vida miserável na fé, não estou falando no físico, talvez você está com uma roupa quentinha, a sua conta bancária esteja cheia, ou quem sabe você tem uma casa muito grande, maior do que essa, ou até que a minha, que é menor. Você tem tudo isso, mas você não tem paz. A sua vida é miserável espiritualmente. Hoje eu quero falar para os miseráveis espirituais. Hoje eu quero falar para os pobres de espírito, porque esses sim precisam da graça do Senhor. Esses sim precisam que Jesus penetre na sua alma e que eles venham ser um jovem, um homem, um ancião ou uma criança melhor. Está na hora de nós darmos um basta no pecado. Um chega para lá nas coisas do mundo. Nós temos nos preocupado com muitas coisas do mundo. Com o que temos que fazer, com o que temos que comer, ou com o que vamos fazer daqui a pouco, com a limpeza da casa, do terreno, com o carro, com a troca de óleo do carro, a manutenção do carro, com o que vai ter na despensa. Mas nós estamos nos preocupando pouco com a nossa fé. Pouco o joelho está sendo dobrado realmente. E eu nem estou falando do joelho físico, porque isso às vezes até é fácil. Eu estou falando da dobragem da alma. Do se prostrar ao Senhor. Vamos, fala sério, meu irmão. Vou te perguntar hoje, essa semana, quantas vezes essa semana você se dobrou ao Senhor? Mas eu não estou falando de joelho na igreja, porque isso é fácil. Quando o pregador está lá na frente, ou o padre está ministrando a missa, ele fala assim, vamos nos ajoelhar agora. Então você se ajoelha fisicamente. Mas eu quero saber do teu coração. Porque você pode se ajoelhar com o seu coração até em sua cama deitado. Você consegue ajoelhar. Porque é a sua alma, Sidão, que está sendo dobrada ao Senhor. É a sua alma, Jefão, que está sendo dobrada ao Senhor. Quantas pessoas hoje têm uma idade avançada e dobram-se muito mais rápido e eficaz do que muito jovem que tem aí. Na verdade, tem jovem que tem 14 anos e é velho. Esse sim é velho. Porque não consegue se dobrar ao Senhor. Porque não consegue rezar ao Senhor. E não sabe o que é oração. Cansado. Não tem força para viver. Quantas pessoas eu ouço, minha filha tem 15 anos, Diego, e não tem vontade de viver. Não tem vontade de viver por quê? Acha que viveu bastante? Acha que sofreu bastante para falar uma grande porcaria como essa? Na verdade, não. A verdade é que ela não conheceu um homem de verdade, que significa Jesus Cristo. Quantas pessoas esperam 40, 50 anos para conhecer o Senhor de verdade? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os meus queridos alunos, hoje irmãos de caminhada. Nós caminhamos juntos, não são mais meus alunos.
Meus ex-alunos, hoje irmãos de caminhada, quantos de vocês começaram a viver depois dos 50, depois dos 40, depois dos 30? Fala sério, meu irmão. Erga a mão. Isso não é vergonha. Então está chegando a sua hora de começar a viver hoje. Começar a viver de verdade. Porque hipócrita é aquele que vive pelo dinheiro desse mundo. Porque ele, quando estiver num caixão, o seu corpo não vai levar nada do que ele construiu aqui. Mas quando ele faz as coisas para o Senhor, faz cumprir-se os mandamentos, as leis que o Senhor instituiu. O Senhor não instituiu lei para dizer que ele era poderoso e nós tínhamos que ser apenas escravos. Não, ele instituiu as leis para que nós fossemos realmente felizes. Mas as pessoas confundem felicidade com prazer. Prazer é momentâneo. Prazer dura poucas horas, talvez poucos dias, ou quem sabe alguns anos. Felicidade no Senhor não. Felicidade no Senhor é nessa vida, porque Ele prometeu para nós vida, e viver em mim vai ter vida em abundância. Ele também prometeu uma outra vida maior, que é a vida eterna. Quando Ele fala para Pilatos, e Pilatos tinha o poder de crucificar Jesus, e Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho o poder de mandar crucificá-lo agora? E Jesus fala: meu reino não é deste mundo. E nenhum poder era dado a ti se não fosse pelo meu Pai. Na verdade, quando Jesus fala assim, ele fala: nenhum poder seria dado a você se não fosse por mim agora. Eu estou te dando esse poder agora, porque precisa se cumprir as Escrituras, em que o Filho do Homem deve morrer. Mas aí eu pergunto, será que Jesus precisava morrer na cruz? Será que ele precisava morrer arrastado, cuspido? Não precisava. Mas a palavra de Deus em Isaías 55 diz: ele foi transpassado. A sua lança perfurou o seu coração, porque nós carregávamos o pecado. E ele, com sua leviandade, leveza, nos carregou. Quantas vezes, meu irmão, nós chegamos em casa, né? Cansado do trabalho, tomamos um banho, comemos alguma coisa, achamos que está tudo bem. E realmente está. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás. É por isso que às vezes você se sente leve. Mas às vezes você não se sente leve. Você se sente angustiado, oprimido. E tem gente que muitas vezes depressivo, não sai de cima de uma cama, não tem vontade de levantar, não tem vontade nem de comer, nem de beber, nem de viver, nem de trabalhar para ganhar um dinheiro para comprar alguma coisa que vale a pena. Por quê? Porque a pessoa está na depressão. E a depressão, ela não é agora do século 20, 21 novo, não. Não. Davi, em muitos dos seus salmos, quando ele proferia os seus salmos, meu irmão Mário, ele estava depressivo. Ele estava depressivo. É por isso que um dos seus salmos, né, ele diz assim: porque a minha alma está tão flagelada? Por que a minha alma está angustiada, Senhor? Talvez é porque ele queria se deitar com a mulher dos outros. Não é verdade? Até mandou matar o seu melhor amigo para ficar com a mulher do outro. Não é sorte. O contexto é que Deus amava Davi, por isso que permitiu a ele a mudança. Mas ele teve que se deparar com muitas situações de angústia,
de aflição. E é por isso que ele fala, porque hoje a minha alma está tão aflita. Não é verdade que muitas vezes nós acordamos, poxa, estou com um nó aqui na garganta hoje. Tem pessoas que arriscam mais. Nossa, estou com um pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer. Se você está com um pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer, é porque você não está em Deus. É porque você está convivendo com o pecado. E na verdade o pecado ele já alastrou você. Ele te pegou, ele te amarrou. E você já pertence a ele. Quantas pessoas, para serem felizes, precisam escutar o horóscopo do dia? Precisam saber o que o seu signo vai dizer para a sua vida. Coitado. Porque esse já está morto e não sabe. Quando a pessoa olha o horóscopo, que diz que um bicho vai dizer o que os astros vão dizer, é proibido. Lá em Gênesis, no capítulo 19, quando Deus fala a José do Egito, descendente da casa de Levi e de Jacó, Israel, estão proibidos os adivinhos. Não consulte os astros. Somente eu deposite as suas coisas somente em mim, porque eu sou o Senhor. Ele fala assim, e ele fala 3 vezes. Ele fala para José do Egito, fala para Moisés, em Êxodo, e depois fala para Josué, em Levítico. Eu sou o Senhor. Quer servir alguém? Sirva a Deus. Mas quem estava com Deus no princípio? Quem estava com Deus desde a criação? Muitos dizem que Jesus era São Miguel Arcanjo. Muitos dizem que ele era São Rafael, São Miguel. A verdade é que Jesus não era nenhum desses. Jesus era e é o próprio Deus. E ele escolheu uma carne para poder habitar e compartilhar das nossas angústias, das nossas aflições. Meu irmão, aí você fala, Diego, mas angústia, Jesus também não estava angustiado? Estava. Mas a angústia de Jesus não era uma angústia porque iria lhe acontecer uma coisa ruim. A angústia de Jesus, ouça bem, gente. Deixa a irmã descascar ali o chimarrão, mas preste atenção aqui em mim. Ouça bem. A angústia de Jesus era somente uma. Era carnal. Era física, porque ele era homem. Mas não era uma angústia de dor, nem de aflição, nem de desespero. Já reparou naquelas pessoas que quando morrem, eu falava isso no encontro anterior, né? Quem estava lembra. Morre um parente ou um ente querido e a pessoa se desespera, chora, vai em cima do caixão, grita lá em cima do caixão. A pessoa está apegada à carne. Ela está desesperada, desestabilizada, porque ela acha que não vai conseguir viver, porque não tem outra pessoa que o deixou. E a verdade não é essa. Nossa, então, Diego, você está ensinando que nós não devemos ter amor pelo nosso ente querido, ou por nossos familiares, ou pelas pessoas que a gente ama? Não, não é isso que eu estou ensinando. E nem é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você deve amar as pessoas como Jesus amou, e você nunca viu Jesus se jogando no caixão de ninguém. Ah, Jesus chorou mesmo. No encontro passado a gente também viu que Jesus chorou no túmulo de Lázaro, mas ele chorou de saudade do seu amigo, não de desespero. E depois ele precisou ressuscitar Lázaro. E hoje nós vamos não ver essa passagem, mas vamos
algum momento comentar sobre essa passagem também, mas é coisa rápida. Porque o encontro de hoje é muito abrangente. Então requer que você fique ligado 100%. Daqui a pouco, se for o caso, nós vamos até ficar de pé, fazer uma ginástica, né? Não tem problema. Mas nós vamos ficar ligados naquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 1. Gosto muito dessa passagem. Ela nos fala muita coisa. João 1, 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Você viu que quer fazer uma escola bíblica, irmão? Ó, o pessoal abre a Bíblia rapidinho aí, ó. Enquanto o Diego não leu pra lá. Vamos dividir aqui primeiro. Eu acho que eu falo aí qualquer tamanho. Esse não é só achar. Versículo 1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ó, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é um espírito, gente. No princípio, Jesus era um espírito. Era Deus, mas ele era ele não era físico. Ele não tinha carne ainda, certo? Então por isso que a palavra de Deus, no princípio era o verbo. O que é verbo na Bíblia? O que quer nos dizer? Vamos aprender um pouco hoje junto. O verbo era um espírito. Estamos aprendendo ou não? Estamos aprendendo. O verbo era um espírito. E o espírito estava com Deus. Versículo, na continuação, nós lemos uma vírgula. E o verbo e o espírito era quem? Deus. Como entender isso, Diego? A minha cabeça deu um nó aqui agora. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Como entender? Meu irmão, a Santíssima Trindade, ela não se entende. Ela se compreende. Certo? Existe 3 pessoas. Não é igual os desenhos. Os desenhos até tentam representar isso às vezes. Rapaziada aí nova. Assistiu Dragon Ball Z quando era pequeno. Ou outros desenhos, né? Ou super-heróis. De repente lá tem o cara de óculos, ele tira o óculos e vira o Superman. Não é assim? Ou o engenheiro mecânico lá, que de engenheiro mecânico ele vira o Homem de Ferro. Ou com o outro lá, o Homem-Aranha, um jornalista, de repente ele vira um super-herói. Ele é 2 em? Mais ou menos isso aqui que a Bíblia quer dizer pra gente. Jesus era um espírito. No começo de tudo, ele era um espírito. Mas ele era um espírito que estava com quem? Com Deus. Mas ao mesmo tempo ele era? Opa, obrigado. Pessoas inteligentes aqui hoje, hein? Muito inteligentes. Então, estou começando a gostar. Então, no princípio, era um espírito. E o espírito estava com outro espírito, que era Deus. Mas esse espírito era o próprio Deus. Então, nós sabemos que Jesus, de cara já, é por isso que eu falei que gosto desse evangelho. De cara nós sabemos que, no começo de tudo, existia um espírito. Como foi criado, como foi feito, eu não sei, e o meu pensamento não chega até lá, porque nós somos pecadores. Existe uma barreira para nós tentarmos entender certas coisas, que é
Espírito de Deus, que é o pecado. Desculpa. Uma barreira para nós tentarmos compreender o outro lado, que é o pecado, principalmente o original. Quando nós nascemos. Quando nós já nascemos, nós já passamos a não entender muitas coisas que lá foi feito e foi criado. Mas nós sabemos de uma coisa, que esse Espírito tinha mais um outro Espírito, que era Jesus. E esse Espírito que era Jesus também era o próprio Deus. Como entender isso? Por isso que eu dei esse exemplo esdrúxulo dos super-heróis. É duas pessoas. E se você for ver na Bíblia, Jesus até parece meio que um super-herói, não é verdade? Principalmente quando ele constrói e faz os milagres. Porque é isso que os filmes de Hollywood vendem lá nos Estados Unidos. Eles vendem milagres na televisão. Milagres impossíveis de fazer, a gente sabe. Mas Jesus era um super-herói real. Visível. Aí você fala, mas quem mais é um super-herói visível? Olha, gente, essa palavra super-herói ela não nos cabe bem. Mas nós somos servos de verdade, nós que estamos aqui. E muitos aqui fazem milagres real, não de televisão como nos filmes. E sabe qual é o milagre real, meu irmão? Minha irmã? Sabe qual é? É a transformação da tua e da minha vida por uma vida melhor. Ora, gente, nós estamos aqui hoje para isso. Para termos uma vida melhor. Uma vida em Deus. Nós estamos lendo aqui, minha irmã, que o Espírito estava com Deus. No princípio era Deus e era o próprio Deus. Era um Espírito. E o Espírito estava com Deus e o Espírito era Deus. Isso ficou claro, minha irmã do mercado, que nós vamos lá depois, né? Ficou claro, né? Versículo 2. No princípio estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que Deus fez, nada do que Deus criou foi feito sem a intermediação de quem? De Deus. De Jesus. Presta atenção, gente, no que eu estou falando. Tudo que foi criado, tudo que foi feito, versículo 2 de João, capítulo 2 do Evangelho, foi por intermédio de quem? De Jesus. Impressionante. E ele nem tinha nascido ainda. É por isso que ele é o verdadeiro Deus. Opa, a primeira parte nós estamos conseguindo compreender. Isso já é importante. Daqui a pouco nós vamos conseguir compreender a segunda. Então é por isso que ele é o verdadeiro Deus. Porque ele estava com o seu Pai, o Criador. Tudo que foi criado foi sobre a intermediação dele. Nada do que Deus criou foi sem ter a aprovação de Jesus. Como pode, Diego, isso? Eles eram dois espíritos e ao mesmo tempo eram um espírito. É por isso que nós falamos, eu adoro quem? O Espírito Santo. Eu adoro Jesus. Eu adoro o meu Pai. Não é isso que nós fazemos na igreja? Muitas vezes nós rezamos para as pessoas para que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Nós pedimos para que Jesus cure essa pessoa. E nós pedimos para que Deus proteja essa pessoa. Não é verdade? Na verdade, nós estamos rezando para os três e os três são um. Só Espírito. Mas cada um tem a sua. Está na ponta da minha boca. Maneira. Cada um tem sua maneira, sua missão. Cada um tem sua missão. O Pai criou. O Pai nos fez.
O Pai fez a obra-prima. Jesus nos intermediou. Jesus também estava com Deus quando nos fez. Jesus nos curou, nos salvou. E o Espírito nos santifica. O Espírito Santo, ele nos alastra e nos faz caminhar para aquilo que é reto, para aquilo que Deus quer para nós. Isso que é a Santíssima Trindade. Eu não estou aqui para falar da Santíssima Trindade hoje. Por isso não quero perder o foco. Estou aqui para falar do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. No versículo 4 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreendem. É por isso que as pessoas acham chato seguir Jesus. Não tem? Muitas pessoas que não leem a Bíblia. Acham que é um pedaço de papel sem graça. Não tem motivação para dobrar o seu joelho. Eu nem estou falando do joelho físico. Do joelho da alma. Para rezar para Deus, nem que seja 5 minutos por dia. Por quê? Porque a pessoa está nas trevas. Ela está na escuridão. O capeta já abraçou ela. Ela aceitou o abraço dele. E é por isso que ela não consegue ver Jesus. Então a gente tira sarro dos crentes, dos evangélicos. Mas é verdade. Quando eles falam assim: você que não consegue mais ver Jesus, venha ver Jesus agora. É verdade isso. Porque nós estamos nas trevas. Isso está correto. Não tem nenhuma falha até nessa parte que eles falam. Os nossos irmãos protestantes. Eu não tenho vontade de rezar. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de me expressar para Deus. Eu não tenho vontade de conversar com Deus. Eu não tenho vontade de sentar junto com a minha família para que nós possamos fazer um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Eu não tenho vontade de olhar nos olhos do meu esposo, do meu filho, do meu pai, dizer para ele que eu amo ele, dizer para ele que a semana foi difícil, mas que nós estamos aqui junto, que nós nos amamos. Sabe por quê? Porque as trevas sucumbiu você. O pecado sucumbiu o seu coração. Você não sente mais nada pelo outro. As pessoas não sentem mais nada uma pelas outras. Elas têm só vontade de fazer música de sacanagem no rádio. As pessoas só têm vontade de colocar no seu rádio música que vai emporcalhar o seu ouvido, o seu coração, a sua casa. E é por isso que elas estão nas trevas. E é por isso que elas não conhecem Jesus e nem compreendem quem Ele é. Mas eu sei quem Ele é. Ele é o verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Que eu não consigo enxergar muitas vezes. Porque estou na escuridão. Ou você consegue enxergar aqui, meu irmão, quando está tudo apagado. Vou lá, amor, buscar um copo de água porque eu estou com sede à noite. Se você não acender essa luz, você vai cair nessa mesa bonita aqui. Trevas. Para você andar nas trevas, irmã Benedita, precisa do quê? De luz. E a luz é quem? Jesus. Eu vou ler de novo para vocês dizerem, não, o Diego está mentindo, ele está inventando isso aí. Não, eu vou ler. Vou ler de novo. Ó. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? Jesus. Vocês estão entendendo, hein? É isso mesmo. Às vezes vocês podem até pensar, esse cara acha que eu sou retardado, que eu já não sei isso? Não, às vezes você pode até pensar isso. Não tem problema. Mas então eu estou aqui para acordar você, para você relembrar, porque você esqueceu, porque a tua vida está miserável, a tua vida está no mundo, está no pecado, e você não lembra do beabá. Isso aqui é o beabá.
para você ser católico de verdade. Para você não levar a vida megera que você estava levando. Esse é o beabá, que eu preciso explicar às vezes 1000 vezes para as pessoas voltarem a colocar o seu espírito no prumo. E tem muito adolescente, muito jovem que nunca escutou isso. Sabe por quê? Porque é o terceiro ciclo, lembra? O pai nunca ensinou. Nunca foi numa catequese. E quando ia para brincar. Quando foi para o retiro ainda, para tentar dar uma consertada, nem prestou atenção nas pregações porque ela era chata. Então eu estou aqui para explicar o beabá, para quem não sabe. Jesus era o Verbo desde o princípio, e o Verbo que estava com o seu próprio Pai, que é Deus. E tudo era Deus. Essa é a frase dessa noite. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Numa das passagens, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos áudios que a gente escutava, né, indo para casa, os áudios das pregações, eu falei: meu Deus, amor, como eu falo verdade toda hora. Verdade. Verdade. Bastante vezes. Faço uma autocrítica lá na pregação, né? Mas Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não era de mentira. Não tem uma música até mundana que fala? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. O pai da mentira é quem? Satanás. Ele é o enganador, o tentador, o astuto. E ele vem para enganar nós. E vem para enganar você. E muitas vezes ele consegue. É por isso que muitas vezes nós estamos atolados num lamaçal e que não conseguimos sair. Quem já viu aí aqueles carros que ficam patinando no meio da lama e não conseguem sair? Porque está atolado lá. Nós muitas vezes estamos atolados. E às vezes até a cabeça. Sabe, minha irmã? Tinha um homem no Rio de Janeiro que se chamava Cosme. E ele era um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Ele um dia não teve saída. Os policiais vieram e cercaram ele das 4 ruas lá, acho que era o BOPE. Cercaram ele. Ele não teve outra opção se não fosse se jogar na valeta que estava cheia de merda. E ele ficou 2, 3, 6, sei lá quantos dias com bosta até o pescoço. Imagine, a gente vai no banheiro e faz: ui, que fedor! Assim? Nossa! Soltaram um aqui, fedido. Ele estava lá, no meio da bosta, atolado. Quando numa noite apareceu um homem de branco, esse é o testemunho dele, e deu a mão para ele sair. E ele saiu. E esse homem falou para ele: agora você vai e fale de mim para as pessoas. Quer mais ou não? Um exemplo? Precisa mais um exemplo do que esse para hoje? Está na hora de você sair da valeta que você se enfiou. Está na hora de você sair do atoleiro que você se meteu e vir a seguir a Jesus. Tem cristão aqui que vive voltando para o atoleiro. E muitas vezes, se não é Jesus através da irmã Márcia, do irmão Jefferson, do irmão Mário, Rosângela, Sandra, Benedita, esses eu posso falar com convicção. Sidney,
Se não é através desses aí, as pessoas voltam para o atoleiro. Na verdade, irmã, quantas orelhas você teve que puxar do atoleiro? Porque a mão já não deu mais. A mão você já tinha estendido umas 3 vezes. Na quarta você foi lá e puxou o cara pela orelha da voz. Não é assim? Não é? Então, está na hora de você sair desse atoleiro, de você reencontrar este homem de branco, que é Jesus, que é luz para a sua vida. Veja o que está escrito no versículo 4. Nele estava a vida. Você quer ter uma vida boa? Uma vida legal? Uma vida feliz? Quer ou não? Sim. Então siga a Jesus. Não existe outro. Eu estou seguindo lá o Diego, lá que tem os seus encontros e os seus seguidores. Não. Você não está seguindo o Diego. Você tem que seguir Jesus. Se o Diego falar uma besteira, você não pode seguir ele. É Jesus que você tem que focar. Diego, como que eu faço? Como que eu faço? Eu até tentei, Diego, não sair da igreja. Lá. Mas tá pesado para mim. Eu não consigo fazer assim, eu não consigo fazer assado. Como que eu faço, Diego? Meu irmão, você quer um exemplo maior ou não para você seguir? Quero. O que eu tenho que fazer? Jesus. Veja como é que foi a vida dele. Nós vamos falar um pouco do verdadeiro homem daqui a pouco. Você não lembra, irmão Mário? Quando Jesus se encontrou com a samaritana, que está aqui no capítulo 4, em que foi assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, embora o próprio Jesus não batizava, e sim os discípulos, abandonou a Judeia e partiu para a Galileia. Tinha de passar pela Samaria. Chegando a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próximo das terras de Jacó, que era dele filho de José, onde estava a fonte de Jacó. Quem sabe sobre a fonte de Jacó? Ninguém sabe? Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Nós somos descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão. Abraão é filho lá atrás de Noé. Noé, de alguma certa forma, é filho de quem? De Adão. Então nós temos a nossa descendência e não tem como fugir. Mas nós estamos falando de Jacó. Jesus passou pelo poço de Jacó, diz aqui da descendência do seu pai José, ou seja, do seu tataravô, o seu pai, descendência do seu pai Jacó. Jacó era um homem, e o que Jacó virou? Virou uma nação. Como que é o nome dessa nação? A primeira nação. Como é o nome? A primeira nação. Quem sabe? Qual é a primeira nação? Jacó. Mas Jacó foi dado um outro nome. Qual que era esse nome? Jacó teve um outro nome. Ele mesmo se intitulou. Meu nome não é mais Jacó, meu nome é... Qual que era o nome? Da primeira nação? Agora eu vou esperar. Enquanto isso eu tomo mais um chimarrão. São 4 anos de ensinamento, vocês têm que saber isso aí. Deixa que eu coloco. Qual era o nome de Jacó? Precisamos entender a Bíblia hoje, vamos lá. Jacó virou uma nação. Um homem virou uma nação. A nação numerosa, como diz Deus no capítulo 6 de Gênesis.
Quando ele fala para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tão numerosas e tão grandiosas. Só que o neto de Abraão se chamava Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para qual nome? Não. Muito bem. Quem arrisca não petisca. Jacó é pai de José, né? Isso. E daí José, um dia ele falou, eu sou filho de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó. Filho de Jacó. Mas Jacó, vamos lá. Vamos instigar hoje o nosso alimento espiritual e de conhecimento da Bíblia. Qual é o primeiro país do mundo, gente? Qual é a bandeira? Israel! Uma salva de palmas para o irmão Mário. Palmas para ele! Israel! Nós somos descendentes de Israel. Nós não somos só brasileiros. Nós somos descendentes de Israel. Nós precisamos saber, gente, da onde que nós viemos de verdade. E nós viemos de lá, da Europa. Lá de Israel, a primeira nação. Do primeiro povo eleito por Deus. Hoje nós somos eleitos brasileiros do Paraná, de Bocaiúva do Sul, somos eleitos? Somos. Mas onde que começou a nossa descendência? Lá em Israel. Aí você vai falar, não, mas o primeiro país que nasceu mesmo, Diego, foi o Egito. Não. O Egito foi depois. Porque Deus já tinha prometido a cidade para Abraão. Lembra? Qual seria essa cidade? É Jericó. Mas qual é o país que está Jericó dentro? Israel. Israel é a nação escolhida. E Jesus passou pelo poço de Israel. Me ajuda, tá difícil para mim hoje. Vamos lá. Jesus passou por qual poço? De Israel. Vamos, gente. Israel. Isso, Israel, que era Jacó. Está dizendo aqui na Bíblia, ele passou pelo poço de Jacó. E por que diz poço de Jacó? Por quê? Alguém sabe ou não me dizer? Eu vou dizer. Isaac e depois Jacó, eles tentaram cavar muitos poços para tentar achar água para beber em certas terras que eram áridas e não tinha o que tomar. Só que eles cavavam. Ou vocês não sabem daquela história que o cara comprou uma fazenda, outro vendeu para o cara comprou a fazenda porque disseram para ele que lá tinha ouro naquela fazenda. Que tinha minas de ouro. Ele foi lá e comprou a fazenda. E começou a cavar. Cavou. 20 anos cavou. E nunca achou um ouro dentro da fazenda dele. Chegou o momento que ele desistiu. Ele não quis mais, irmão Mário, cavar para encontrar o ouro na fazenda dele. E ele pegou a sua fazenda e vendeu para outro. Passando uma semana, ele foi lá e viu no jornal. Fulano de tal que tinha fazenda não sei onde, que era dele, fica milionário pois achou muitas pedras preciosas. Aí você fica de cara com uma história dessa, né? O cara acabou de comprar a fazenda, cavou só um pouquinho e achou tudo o ouro do outro que cavou 20 anos. Jacó cavou, mas ele não sossegou enquanto não brotou água de um poço. É por isso que é poço de Jacó. Estamos precisando entender a Bíblia, gente, para saber o que significa cada palavra, cada evangelho.
É preciso muitas vezes, irmã Benedita, que você sofra 20 anos para ter certa coisa que você pediu lá no passado e que algum fulano ou ciclano vai ter em apenas alguns dias. Mas você sabe por que esse fulano ou ciclano vai ter em apenas alguns dias? Será que ele não rezou mais do que você? Já na sua vida? Aí a gente sempre julga antes. Porque eu, sempre porque eu, nunca o outro. Porque eu já trabalhei tanto na minha vida. Porque eu já fiz tantas coisas assim na minha vida. Porque eu estudo um monte para fazer tudo isso. Mas quando você vê, você nunca reparou no outro. O tanto que o outro se esforçou. O tanto que o outro fez. Mas esse não é o foco. Vamos voltar aqui para o foco. Tinha que passar pela Samaria. Chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima das terras de Jacó. Dera ao filho de José, onde estava a fonte de Jacó. Fadigado do caminho, sentou-se Jesus à beira da fonte. Era quase meio-dia. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Jesus lhe disse: estou com sede, dá-me de beber, mulher. Os discípulos tinham ido à cidade comprovar provisões. A mulher samaritana respondeu: Como é que tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em resposta, Jesus disse: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu própria, e ele te daria a água viva. Disse a mulher: Senhor, não tens com quem tirar água e o poço é fundo. Da onde tens, pois, essa água viva? Porventura és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual bebeu ele, os filhos e os rebanhos? Respondeu Jesus dizendo: Quem bebe dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu te der, nela terá uma fonte que jorra para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, me dá dessa água aí, para já não sentir sede, nem precisar vir aqui buscar água. Ele disse: Vai, chama teu marido e vem para cá. Respondeu a mulher dizendo: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disse bem, não tenho marido, porque já tivesse 5, e aquele que agora tens não é teu marido. Nisso dissesses a verdade. Então a mulher respondeu: Senhor, vejo que você é um profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar? Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai deseja. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês estão muito murchos hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Eu quis representar esse evangelho do verdadeiro homem, porque Jesus, gente, eu vou sentar um pouco aqui para falar para vocês. Jesus, ele se fez também homem. E ele chegou nesse poço, ele sabia de quem era esse poço. Que era da descendência do seu pai José, que lá encontrava Jacó, Abraão, todos os ensinamentos que Deus passou no Antigo Testamento. Mas Jesus era homem e teve sede. Teve fome. E ele pediu para a mulher: dar-me de beber. E a mulher diz assim: como que você, um judeu, pede para eu, uma Samaria?
dar de beber, sendo que nossas duas tribos, os nossos dois lugarejos, ou as nossas duas cidades, como vocês queiram representar aqui hoje, não se dão? É como se fosse Brasil e Argentina no futebol. Nós não se damos, não adianta. E Jesus diz para ela assim: você dissesses bem em relação ao povo de Judeu ou Samaria. E ainda ele fala, quando eu e quando o meu Pai Deus vier, ele não vai fazer distinção de lugar ou de pessoas. É por isso que eu estou falando da descendência de Israel. Por isso que eu estou falando da descendência e do lugar onde estamos locados. Não importa se eu moro em Curitiba ou se vocês moram em Bocaiúva. Se nós não bebermos da água da fonte do Senhor, nós não teremos a vida eterna. É isso que ele quer dizer. Jesus dá duas explicações e muito mais outras que não vale a pena comentar nessa noite. Mas duas vale a pena comentar. Primeiro, ele se faz homem e tem sede. Tem vontade de beber. Eu ficaria muito feliz, muito feliz hoje, essa noite. Vou muito honrado para casa. Quem souber me dizer qual foi o principal objetivo de Jesus nessa conversa com a samaritana. E aí nós já abrimos o instigante para o próximo encontro também. É igual a novela. Isso aqui é igual a novela. Tem mais no próximo. Não falte no próximo encontro, senão você vai perder o capítulo. Mas esse é capítulo que nunca mais vai sair da tua vida. Então eu pergunto para vocês, quem sabe me responder? Mostrar que são todos irmãos? Exatamente, que nós somos todos irmãos. Uma salva de palmas para o meu irmão Cidinho. Hoje você vê que valeu a pena ter frequentado os 2 anos da Escola da Fé, né? Mas existe uma palavra mais bonita em cima disso, que nós somos irmãos, ok? É isso mesmo. O objetivo é esse mesmo, Sidney. Mas o que Jesus quis mostrar naquela Samaria? Baseado no que ele disse. Que ele é Somos Deus de iguais. todos os povos. Somos iguais, que o quê? Que ele é Deus tanto do samaritano quanto do... Que ele é Deus de todos. Que nós somos iguais. Que nós temos que ter o quê pelo outro? Pimba! Amor, quem que falou lá atrás? Vou dar uma salva de palmas pro rapaz lá. Que pequeno, né? Nós nunca nos presenteamos. Não, na verdade nós nos presenteamos às vezes. Gostamos de falar mal das pessoas lascadas. Mas hoje nós estamos retribuindo ao contrário. Bater palma pro outro. As pessoas... Você viu, né, irmão Mário? Jefferson também. Meu carro novo que eu mostrei para vocês semana passada, né? Tem gente que você mostra o carro novo, o cara já olha, mas sabe aquele outro carro lá, não sei o quê? Ele não quer elogiar você, ele quer te deixar para baixo. Sabe esse tipo de pessoa? Ou não? Vocês conhecem? Bastante. Tem bastante. Né? Por quê? O outro é melhor do que o teu. Né? Isso. E não é só por isso. É. Porque a pessoa ela não quer ver você feliz. Ela quer lhe prejudicar. Ela quer fazer fofoca. Ela quer causar o mal. O que Jesus ensina aí em Samaritano? Jesus ensina que nós precisamos ser iguais. Ele ensina que ele é o Filho do Homem. Ele tem a fonte certa para beber. Ele pede a água porque ele tem sede carnal. Mas ele explica para a mulher que se ela vinha até ele, jamais ela terá sede. E ela mesmo se convida. Senhor, eu posso ir beber da tua água para não ter mais fome? Não ter mais sede? E ele fala, Jesus cutuca ela. Jesus é danado. Venha você e o teu marido.
cutuca, né? É por isso que eu cutuco também às vezes na pregação. Claro, eu quero ser parecido com Jesus. Ele cutuca. E tem muita gente aqui hoje, que eu falei um monte de coisa, já cutuca o outro ali do lado. Né? Tá vendo aí? Esse é pra você. Escute bem. Mas tem outras pessoas. Tem outras pessoas que falam assim. Não, eu não vou cutucar ele, porque essa é pra mim mesmo. Tem que tomar posse. E sente na pele a dor. Quantas vezes, irmão, você sentiu quando você estava machucado, aquela ferida aberta no teu pé, no teu braço? Ou quando você ganhou neném, as mulheres? Daí você foi se abaixar assim, doeu bem lá. Lá onde foi feito aquele corte. É horrível, né? Pois é. É por isso que muita gente não gosta do Diego. Que ele vai lá com o dedinho da alma e toca bem na ferida, onde dói. E mexe assim ainda. Mas não mexe por prazer. Mexe que é para você melhorar. É para você ter uma vida de verdade. Porque a vida é Jesus. Está escrito aqui. E ele mesmo confirma no outro evangelho dizendo: eu sou a fonte da vida. Quem vir a mim jamais terá sede. Jamais. Então ali ele se mostra homem porque ele tem sede, ele convive conosco. Por que Jesus veio na terra, meu irmão? Entenda essa segunda parte do nosso tema hoje. Porque ele quis mostrar que ele era semelhante em nós em tudo, menos no pecado. Opa. Em tudo, menos no pecado. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio, ele tinha calor, ele até, quem sabe, pegava uma bola lá e batia uma bola com os amigos dele. Naquela época não existia futebol. Talvez existia um outro esporte. Ou será que Jesus não saía com seus amigos? Tem uma passagem que ele diz que estava num casamento festejando. E a sua mãe pede desesperada, porque naquele momento o vinho era muito importante, porque senão, se acabava o vinho, acabava a festa. As pessoas interpretaram errado hoje em dia. Quando acaba a cervejinha, todo mundo vai embora. Acabou a cerveja, vou embora. Interpretam errado. Não, o vinho era uma fonte da festa. Era a bebida da festa. Não tinha todas essas porcarias e tóxicos que tem nos vinhos de hoje. Era uma fruta moída. Era um suco. Você entende? Acabou, filho. Acabou, filho, a bebida e eles não têm o que beber. Jesus responde para ela: não chegou a minha hora. Jesus estava fazendo o que naquela festa? Estava passeando, se divertindo com seus amigos. Jesus também precisava disso, porque ele era homem. Mas ele não tem pecado. E eu quero que você que está aqui hoje quebre a minha fala, como diz o outro. Quebre a minha pregação, a minha explicação, a minha palestra, como vocês querem entender, me dizendo aí qual o pecado que Jesus cometeu. Quem se arrisca? Se houve algum pecado que ele cometeu, diga para mim, que daí eu já paro, já fecho a Bíblia, não sigo mais a Bíblia, já não sigo religião nenhuma, mas eu quero que você me mostre qual o pecado que ele fez. Jesus não cometeu pecado. E ele veio nessa terra, fez tudo o que podia fazer e mostrou-nos o que podia fazer. Mostrou que nós podemos, sim, gente, nos divertir, andar a cavalo no domingo com os amigos, fazer uma viagem para Iguape, pegar a vara de pescar lá, pegar aqueles peixão, olhar aqueles peixão grande. Poxa vida, que legal, eu que pesquei esse aqui. Eu, no meu caso lá, gosto de ir no estádio, ver meu time jogar, apesar que é mais ou menos meu time. Mas gosto.
Né? Ou se não, vamos lá com a namorada no cinema. Ou você gosta de pegar um chimarrão, começar lá, se espalha lá na varanda de casa e proseia com os compadres e com os amigos. É lazer, Jesus fazia isso. Jesus nunca disse que não podia fazer isso. Agora, Jesus não disse que era para fofocar, falar mal da vida das pessoas. Jesus também não disse que era para você beber até cair. Na verdade, Jesus disse que não é para você beber nada. A gente não, eu não bebo, nunca bebi, graças a Deus. Mas as pessoas bebem porque são sem vergonhas. Porque querem prejudicar o seu corpo. Está escrito em 1 Coríntios isso que eu estou dizendo. Quem destruir o templo de Deus, ele o destruirá no último dia. A palavra também diz, em Lucas capítulo 1, versículo 7, ele não beberá cerveja, nem vinho, nem cevada, e nem misturará licores. O que mais você precisa para eu dizer para você que as coisas erradas são as coisas erradas e as coisas certas são as coisas certas? Então eu vou me ajoelhar para dizer para você, meu irmão, o que Jesus quis fazer quando ele veio para Samaria e quando ele veio no seio da Virgem Maria. Além dele ser semelhante em nós em tudo, menos no pecado, ele quis fazer-nos entender que nós precisamos ter um ao outro o quê? Amor. Se você gosta de ter um cabelo legal, descolado, já não é o caso do Sidney e nem o do Jefferson. E nem o meu daqui uns tempos também, que eu vou ficar careca. Mas se você quer ter uma roupa boa, descolada, você pode ter. Você quer ter uma casa bonita, que você mesmo construiu, aconchegante, que você chegue do seu trabalho e você se olhe para ela e você consegue ver nela uma harmonia, um descanso do corpo, da alma, que você possa olhar para sua mulher e dizer, minha mulher honrada que eu amo, meus filhos. Jesus proibiu isso? Ele não proibiu isso. Ele disse que você podia fazer isso. Mas que você tinha que ter, não isso só para você. Mas para quem mais? Para o outro. Para o próximo. Então tudo, você quer ter uma vida espetacular agora, a partir de hoje, minha irmã? Você quer ter uma vida melhor a partir de hoje, meu irmão? Comece a fazer aquilo que você quer para você, para os outros. Esse é o segredo. Diego, por que você é um cara tão gente boa? Às vezes as pessoas falam, não sei se sou. Por que você é um cara tão pra frente? Um cara que consegue as coisas mesmo no sacrifício, mesmo no sofrimento. Demora às vezes bastante tempo, né, mano? Mas você consegue. Sabe por quê? Porque eu amo às vezes as pessoas muito mais do que eu mesmo. Isso aqui que eu estou fazendo aqui hoje é prova de amor. Eu estou aqui por amor. E te digo mais, hein? Tem muitas pessoas aqui que eu não conheço. Que eu vi talvez uma vez só na vida. Mas vale a pena, meu irmão, olhar nos olhos dessas pessoas, dizer que a pessoa tem jeito. Dizer que a pessoa pode ser uma pessoa melhor. Uma pessoa honrada. Hoje uma Benedita tem uma vida honrada, mas precisou dobrar muito. Nós que estamos aqui hoje podemos ter uma vida honrada. Aí você fala, Diego, eu já tenho uma vida honrada. Não estou falando dessa vida material. Estou falando da espiritual. Quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, como Jesus ensina, porque foi isso que ele ensinou lá na Samaria, além de dar uma pancada na mulher. Vai buscar o teu marido. Mas qual é deles que eu busco? Pois eu tenho 5. Né? Disse bem, você já teve 5. Mas agora está na hora de você não beber mais da carne.
Está na hora de você não beber mais das coisas mundanas, dos prazeres carnais. Ô, gente, qual foi o momento que hoje que eu disse que é para você largar o teu trabalho? Qual foi o momento que eu disse que hoje que não é para mais você namorar? Para você se divertir, para você sair, passear, pegar um carro legal, bacana, que você queira, que você fazer uma casa bonita. Qual foi o momento que eu disse isso? Nenhum. Eu só disse uma coisa diferente aqui hoje. Que você siga em primeiro lugar a Jesus. A Deus. Porque Jesus é a luz. E a luz é a que brilha nas... É somente assim que você vai enxergar o caminho certo para você seguir. É somente na luz. E a luz é Jesus. E Jesus está a clarear tudo o que está na sua frente. No seu patrimônio, no seu mercado. Já estamos rezando pelo mercado, já. Viu? A oração está começando aqui já. Jesus veio para nos ensinar que Ele é Deus e também é bom. Jesus teve sede, frio, e eu arrisco até dizer que Jesus teve medo de morrer. Teve medo. Quando ele estava no Horto das Oliveiras, ele teve medo. E medo não significa fazer pecado. Na verdade, a palavra nem é medo, a palavra é angústia. Ele teve angústia. E quando Jesus ficou angustiado, os seus poros saíram para fora, que é o suor, só que ele suava sangue. Estava chegando a hora da partida. Estava chegando a hora que quando a gente coloca um espinho... Quem já foi jogar bola aí dos homens? Naqueles campão que tinha antigamente? Nossa, cara, carquei o meu pé numa roseira aqui. Nossa, que dor! Isso não é dor. A mulherada que diz que é a maior dor, diz que não, é a maior dor, que é a dor do parto. Dói, não dói? Não é dor perto da dor que ele sentiu. Ele foi chutado, cuspido, humilhado e esmurriado. Nós olhamos às vezes um crucifixo e Jesus está bonitinho. Não tem a loja lá do teu sobrinho lá, do Luiz Poli, que ele vendia artigos religiosos? Tem ou não tem? Ou tinha? Mas tinha uma loja ali, né? Você ia comprar Jesus lá, crucificado, Jesus estava bem bonitinho na cruz, não estava? Limpinho, assim. Só com uma faixinha aqui, ó. De um cortinho. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Jesus estava todo ensanguentado. A verdade é que Jesus estava com os seus olhos já saltados para fora. Jesus estava com o seu próprio vômito, fezes, urina no seu próprio corpo. Ele não ligou mais. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus já não estava nem aí para esse mundo. Ele morreu daquela forma para nós realmente olharmos para a cruz e pensarmos assim: esse mundo não vale a pena mesmo. Não vale a pena no sentido de nós se entregarmos para as barbaridades que existem nessa terra. Ele vale a pena sim para nós usarmos o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa mente para nós fazermos o bem. Para nós semearmos o amor. É somente assim que você vai ter dentro do seu casamento um casamento honrado, fiel, que você vai poder viajar para Conchinchina, se for preciso, e a tua mulher não vai te trair. E o teu marido não vai te trair, porque ele leva uma vida na luz. É a luz. No amor. Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você entendeu? Como nunca entendeu na sua vida, hoje você entendeu mais ainda. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sabe quando que ele comprova que ele é verdadeiro homem? E Jesus
até andou de cavalo, você sabe, irmão Mário? Quando ele chegou, ou você acha que Jesus, os pregadores, é impressionante, vive querendo pregar na matriz, não é assim? As pessoas querem trabalhar na igreja, mas tem que ser na matriz às vezes, não querem ir para o interior. Ou melhor, os grandes pregadores, músicos da igreja querem cantar, querem tocar onde? Nos grandes centros das cidades, porque lá está o holofote. Lá está a luz brilhando no palco para eles. Jesus fazia suas pregações aonde? Nos lugarejos, nos montes. Somente por final ele chegou na cidade. E ele chegou de cavalo. Na verdade, de jumento, né? Mas esse cavalo você entendeu, né? Ele chegou lá em cima de um animal, né? Que está de um jumento chucro. Ele pediu que nunca ninguém tivesse montado nele. Naquele dia, Jesus também andou a cavalo. Você vê? Jesus também andou a cavalo. Um cavalinho e um jumentinho, mas é da mesma família, digamos assim. É parente do cavalo, né? Vamos dizer assim. Jesus também pescou. Hein, Gerson, você gosta de pescar? Jesus pescou. Quem gosta de festar aí? De vez em quando pega um bailinho, só por aqui, pega a mulherzinha, vem aqui, pega a mulher, aí dança com a mulher. É assim? Vai? Jesus foi. Jesus foi no baile, no casamento. Mas Jesus não foi nesses bailão que tem aí hoje em dia. Não é nesses bailes que Jesus foi. Não vão dizer amanhã pro Padre Newton, o Diego me ensinou que nós temos que ir pro baile, pai. Para nós se salvar temos que... Não, eu não falei isso aqui. Mas Jesus foi numa festa. Jesus era festeiro. Mas não bebia, não fumava, não se drogava, não se prostituía. É diferente, sabe, irmão? É diferente. Ele pescava, Jesus. Tanto bom pescador que ele era, que na primeira ele ajudou a Pedro a pescar mais de 1.000 peixes. 10.000 peixes, que eles dizem, né? E esse pescador é bom. Teu marido pode morrer pescando, mas nunca vai pescar como Jesus pescou na primeira já. Quer mais? Jesus era tão verdadeiro homem que ele brincava de se equilibrar em cima das águas. Em cima assim, né? Da cordinha a gente faz, né? Vou cair, não. Quando a gente é criança, né? A gente se equilibra em cima daqueles murinhos que está sendo construído assim. Jesus estava se equilibrando em cima das águas. Só que Jesus estava caminhando em cima das águas. E ele estava caminhando porque ele era verdadeiro Deus. Ele queria mostrar para os discípulos que ele era um Deus, capaz de acalmar os ventos e as tempestades. Ele quis dizer nessa passagem da tempestade, meu irmão, para você entender, quando ele fala, eu quero que vocês peguem e saiam com o barco e atravessem para o outro lado. Jesus nem disse para eles que eles iam enfrentar tempestades, dificuldades, porque é isso que nós vamos fazer na nossa vida. Nós vamos viver enfrentando dificuldades, tempestades. E nós vivemos enfrentando dificuldades e tempestades, na verdade, na nossa vida. Só que muitas vezes, quando Deus aparece para nós, nós achamos que é uma coisa do outro mundo, não é verdade? Que nós estamos acostumados com a televisão, com o sexo, com as novelas que só passa porcaria. Com Jesus não estamos acostumados. Então quando vem um pregador meio louco, igual o Diego, falar de Deus assim, eu fico assustado. Não fico? Foi assim que os discípulos ficaram quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Olha lá, um fantasma!
Isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. É um fantasma. Vamos nos esconder, porque ele vai nos pegar. Mas quando eles viram Jesus, Jesus falou: não temas. Eu sou o que sou. É mole? E hoje eu estou aqui para falar para você de Jesus. Jesus é o que é, meu irmão. Ele é o que ele é. Se você está passando por dificuldades, por tempestades na sua vida, e Jesus está indo ao seu encontro, e você tem medo, ora, meu querido, deixe de ser hipócrita, deixe de ser medroso, deixe de ser covarde, e saia do seu barco, vá igual a Pedro, nem que você afunde algumas vezes, mas diga: eu vou caminhar em cima dessa água também. Eu tenho fé e acredito que aquele ali é meu Senhor e Ele não vai me deixar na mão. Não é para você ir amanhã no rio ali e ficar ensaiando para caminhar em cima do rio ali, que você vai se afundar. Eu estou dizendo outra coisa. Outra. Mas Jesus mostrou aquele dia que ele era melhor que esses homens que fazem o slackline das árvores, né? Nós vamos no parque às vezes, né? Os caras amarram a corda, irmão Mário, numa árvore, outra corda na outra árvore. Fica lá o dia inteiro andando em cima de uma corda, assim. Jesus foi melhor que eles. Caminhou sobre as águas. Jesus era engraçado. Lembra que eu falei para vocês na Escola da Fé? Algumas coisas até repetidas para vocês aqui. Mas Jesus era engraçado. Porque o cego chegou para Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade e compaixão de mim. Quando Jesus escutou a primeira vez, já gravou. Mas Jesus quis fazer as suas palhaçadinhas. Ele escutou. E quis ver até onde... Tem vezes, gente, que a gente só pede uma vez para Jesus. O cego não. O cego foi chato. O cego chato foi aquele. Ele pediu mais uma vez: Jesus, filho de Davi, pelo amor de Deus. Era muito raro Jesus aparecer em Jericó. E aquele dia Jesus foi. E o cego gritava. E o cego era tratado como mendigo naquela época. Não tinha vez na cidade. Sabe aqueles caras que pedem moeda para você no centro da cidade e você nem olha para eles? Era como se fosse ele. O cego de Jericó. Mas Jesus ouviu. E Jesus esperou mais uma vez ele gritar. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem sabe o que significa compaixão aí? Eu vou explicar. Compaixão na história antiga significa: venha sofrer comigo. Porque paixão é sofrimento. Venha tomar as minhas dores. Venha tomar as minhas dores. Quando o cego gritava, Jesus queria saber até onde a fé do cego iria. E a fé do cego dizia: Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor do seu Pai mesmo, venha sofrer somente um pouco das minhas dores comigo. Quando ele fala assim: piedade de mim. Na terceira vez, Jesus não resistiu. E chegou na frente do cego, mas ele foi palhaço, o cego. O que você quer que eu faça? Ora, Jesus, eu quero que você compre um cão lavrador para mim, para que ele possa me guiar e eu não possa tropeçar nas pedras. Ou ele disse assim: não, Jesus, eu quero que você me dê uma vara com um sensor na ponta, que ele apite cada vez que tiver obstáculo. Foi isso que Jesus pediu, né? Que o cego pediu para Jesus. Foi? Ele pediu assim. A palavra de Deus diz que eu
veja. Quantas vezes nós estamos cegos? E nós pedimos para Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, venha sofrer as minhas dores. Jesus já sofre as tuas dores. Quando Jesus morreu na cruz, ele quis sofrer todas as dores. É por isso que ele deixou o corpo dele ser arremessado, esmagado pelos soldados. Cuspido, chutado, soqueado e comprimido, tracionado, como você queira chamar. Porque quando você estivesse sofrendo alguma dor de preocupação porque o filho não chega em casa à noite, dor de preocupação porque o marido está no bar bebendo e você, esposa, está lá com o terço na mão, esperando o maridão, bonitão, se sentindo baguazão, baitazão, bebendo no bar. Ah, porque minha mulher tem que ficar lá rezando o tercinho dela mesmo, me esperando. E eu vou a hora que eu quiser chegar em casa. É? E a mulher fica sofrendo lá. Sabe por que você está sofrendo? Está sofrendo sozinha? Não, Jesus já sofreu com você há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz. Jesus sofreu tudo que você pode sofrer na sua vida, Jesus já sofreu por você. Então ele disse para o cego, então que você veja. Você quer ver, meu irmão, a partir de hoje? Você quer enxergar? Porque tem muita gente cego aqui. Muita gente cego aqui nessa cidade. Muita gente cego nos seus familiares. E não consegue enxergar. Então hoje eu, Diego, ministro do Senhor Jesus aqui hoje, digo, enxergue, veja. Veja aquilo que o Senhor quer que você enxergue. Desfaça o cansaço que você está sentindo aqui hoje. E que a sua alma enxergue. Tem gente aqui surrado, querendo uma cama agora. Mas pelo amor de Deus, gente, vejam. Tire esse cansaço maldito que está nas tuas costas muitas vezes. Enxergue as coisas do Senhor. Pelo amor de Deus. Enxerguem aquilo que o Senhor quer que vocês enxerguem, que é a sua glória. Que Ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus que pode mudar a sua situação. Qual é a sua situação de lamúria que você está vivendo hoje? Porque se você só está murmurando, reclamando da vida, não adianta. Porque lá em Êxodo capítulo 22, versículo 1, Deus diz para Moisés, diga ao povo que pare de murmurar, que pare de reclamar e que caminhe no meio do mar que eu vou abrir o mar para eles. Está na hora de nós enfrentarmos as tempestades. Abrirmos o mar com o nosso peito, com a nossa coragem. Pare de ser covarde de verdade, que você é um covarde espiritualmente às vezes. Covarde. Muitas vezes nós somos macho, né? Machão. Sou macho. Enfrento quem for preciso. Mas espiritualmente você é um medroso, um covarde. Mas hoje eu digo, pare de murmurar e caminhe. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, não diga isso. Porque antes que o galo cante 3 vezes, você já terá me negado. Porque você vai ser covarde. Olha, gente, qual é a maior dor desse mundo? A maior dor, muitas vezes dizem que é uma perca de uma pessoa quando a pessoa morre. Mas na verdade, isso daí não é a maior dor. Porque a pessoa passou, se ela foi uma pessoa boa, de Deus, ela passou de uma vida mais ou menos para uma vida boa. A maior dor é quando você é traído. Quando você é passado para trás. Essa é a maior dor. E Jesus foi traído. E o seu traidor teve coragem de dar um beijo nele. É mole?
Tem gente que trai as pessoas aí uns aos outros e tem coragem de olhar para a pessoa e dizer que está tudo bem e não está. Não está. Não seja covarde. Seja homem espiritual nessa hora. Porque Jesus sim era homem de verdade. E era também Deus. Verdade. Tema forte isso aqui, né? A tua casa que foi escolhida por esse tema. Foi a sua. Deus, Jesus, vem de duas naturezas. A divina e a humana. Ele provou da nossa sede. Provou da nossa fome. Provou do sofrimento, do sacrifício, da dor. E mesmo assim abdicou de tudo por nós. Isso se chama amor. Então Jesus foi o cara. Ele sim foi. Ele ensinou a nós em todas as condições o que nós temos que fazer para ser feliz. Quer ser feliz? Quero, digo. Sirva ao próximo e sirva a Deus. Sirva a Deus e sirva ao próximo. Ah, mas eu não me sirvo, eu só sirvo os outros. Não importa. O teu dia chegará da recompensa. E a recompensa ela não está só no plano lá também. Ela também está aqui. Você vai conseguir aqui também. Mas a maior recompensa está lá. No outro plano. Vou tomar até mais um chimarrão. Deus. Ela está lá. Você não percebeu, mas em 2 horas aqui eu já falei de praticamente uns 12 evangelhos. 12 eu li para vocês o evangelho hoje. No mínimo. Em palavras, falando. Fora os livros que eu citei do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus diz muitas vezes, quando Jesus se refere, não era chegado à sua vida quando não tinha ainda por perto o Filho do Homem. Filho do Homem significa filho de Deus. Porque Deus é o verdadeiro homem. Aí faz sentido, né, gente? Maravilhoso a palavra de Deus. E aí você começa a compactuar com João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com? E ele era? Então ele era o Filho do Homem. E a palavra de Deus diz que em Mateus capítulo 4 ou 22, agora eu não lembro, acho que é 22. 4. Agora eu não lembro, Márcio me ajude. Que Jesus diz, e Deus teve tanto amor ao mundo que entregou o seu único Filho. Vai Mateus. Para a salvação minha e sua. Minha e sua. Então, as noites que a irmã Sandra, irmã Silvia, irmã Rosângela, falando das mulheres que iam solteiras na Escola da Fé. Irmã Benedita, quem mais ia solteira na Escola da Fé? Mulher. Neuci. Até falava, né? Brincava, né? Os maridão devem dizer para as mulheres: está apaixonada por esse Diego aí, hein? Para sair meia-noite da igreja, esse homem deve ter algum mulher, né? Mas não sabia que lá, naquela noite, tinha o poço de Jacó. Mas não o poço da água que dá sede de novo, mas o poço de Jacó que Jesus passou por lá. Jesus está passando pela sua casa hoje, meu irmão. Através
de mim pelo poder do Espírito Santo. Isso é real e palpável nessa noite. É visível. Se você nunca conseguiu enxergar Deus, eu peço que você olhe para mim hoje, nessa noite, que você vai enxergar Deus. Porque eu estou representando Ele hoje aqui, em forma de carne e osso. E eu sou pecador. E tenho meus pecados. E olha que não é pouco. Mas hoje Ele me escolheu para estar aqui. Quem sabe amanhã não é você. Ou você. Ou ainda você. E você também. E você. Ou até você. Ou até você. Ou você mesmo. Ou você que está lá atrás. Ou você. Ou quem sabe, não, Diego, mas eu já estou muito velho. Quantas vezes a gente não diz assim? Estou muito cansado, eu estou para descansar. Não, o Senhor precisa de você. Nós precisamos viver até realmente o último dia que o Senhor nos dá aqui. E quem sabe esse último dia não é daqui 20 anos, hein? 30, 10... 5, eu não sei. Você sabe? Nós sabemos o dia da nossa partida? Então, vamos fazer acontecer para Deus. Irmã Benedita? Vamos fazer acontecer para realmente ter uma vida feliz. Eu garanto para você, minha irmã, que a sua vida, há 3 semanas atrás, ela deu um giro de 360 graus. Porque você aceitou a chegada do Filho do Homem. Filho do Homem. Em Efésios, capítulo 2, versículo 18, está escrito: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ah, mas os crentes falam que nós rezamos essas orações prontas aí. Essas orações prontas estão na Bíblia, que eles dizem que seguem. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é com... Essa é a oração, uma das mais bonitas, porque é o anjo que fala para Maria, no dia que chegou a vez dele anunciar a vinda do Altíssimo. Do Altíssimo que se fez humilhado como um verme, mas era alto, poderoso. E ele vai vir como Altíssimo para julgar os vivos e os mortos, junto com o seu Pai, junto com o Verbo. E lá sim, se nós não tivermos uma vida em Deus, ele vai dizer: não te conheço. Se você não tiver óleo no seu cadinho, olha, você não vai conseguir acender nada e vai cair. Se você não for como as virgens prudentes, como está no Evangelho, vai faltar azeite, irmão Mário. E aí eu quero ver. Você sabe que Judas está no céu, não sabe? Porque ele morreu, felizmente, antes de Jesus morrer ainda. Que depois que Jesus morreu, ele foi lá e desceu no inferno. Trouxe todo mundo para cá. Para o outro lado. Então Judas foi traidor, o único traidor salvo. E você? Se trair a Jesus, se trair as coisas que Deus lhe ensinou, vai para onde? Filho do homem, Messias que goza de certos poderes. Isso significa o Filho do homem. Ele goza de todos os poderes. Ele cura cego, coxo. A palavra de Deus até diz, nossa, né? Nós vimos, eu lembro que eu falei que ia comentar de Lázaro hoje, bem rapidinho, e chegou o momento de eu comentar sobre ele. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos, ele diz assim, que, nossa,
Mas o Senhor foi capaz de curar tantas pessoas e não teve coragem de salvar o seu amigo Lázaro. Só que para Lázaro estava reservada a melhor parte. O melhor dos superpoderes que os super-heróis mostram na televisão. Foi o momento que Jesus, ele já não estava nem acalmando os ventos e as tempestades, que era muito difícil. Ou nós conseguimos acalmar o vento e as tempestades? Já é algo muito poderoso, não é? Quando Jesus acalmava os ventos e as tempestades, que eles achavam que Jesus era um fantasma, Jesus já não era um homem que curava coxos, nem cegos, nem paralíticos, nem lazarentos, que eram pessoas que tinham muitas lepras, nem leprosos. Jesus, ele acalmava o vento e as tempestades com sua mão, com sua voz. Mas eu já nem estou falando mais desse Jesus. Eu estou falando do Jesus que disse assim para o morto: saia para fora. Quando ele saiu para fora, acharam que Jesus estava cometendo sacrilégio naquela época. Que ele era um doente mental. Mas ele não era. Ele era o verdadeiro Deus, revestido de homem, porque ele era verdadeiro homem também. E aí ele prova isso. Sabe quando, meu irmão, para fechar, ele prova isso. Quando ele morre na cruz, é esmagado e depois de 3 dias ele ressuscita de novo. No dia que Jesus morreu, naquela sexta-feira, de tarde, está vendo como nós não conseguimos às vezes ficar nem 3 horas escutando a palavra de Deus? Mas Jesus conseguiu ficar com os braços esticados das 9 da manhã até as 3 da tarde. É mole? Tudo ensanguentado, talvez os mosquitos comendo já as suas feridas. Mas nós não conseguimos ficar 3 horas escutando a palavra de Deus. É difícil, pesado. Então está faltando nós dobrar mais nosso joelho, não é? Está faltando nós rezar mais, né? Vamos rezar mais? Rezar mais? Acordar cedo, então, já que vocês acordam muito cedo. Eu não acordo muito cedo. Acordo lá por quase 7 horas da manhã. Já é um pouco mais tarde. Mas se vocês acordam cedo, vamos acordar cedo para rezar, então, de verdade? Vocês não estão aguentando em pé, gente. Isso é ruim, é falta de oração. Entende isso? Não adianta só deixar para rezar no dia, no momento. Tem que rezar, ter uma vida em oração. Marta, Marta, sua anta. Ele não disse isso na Bíblia, né? Mas ele teve vontade de dizer. Ai, sua anta, você só se preocupa com as coisas da terra. Só de limpar essa casa. Só das coisas do mundo. E eu? Maria, sua irmã, se preocupa com as coisas que não lhe será tirada. Não precisa ficar me estendendo muito, né? Mas Jesus, ele foi além. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou em glória. Ele foi para o céu poderoso. Ele disse assim, está vendo, Tomé? Veja aqui agora. Toque com suas mãos. Quando Tomé toca nas suas mãos chagadas, ele cai no choro, arrependido, porque não acreditou antes. E Jesus diz assim, feliz são aqueles que não me veem e creem. Porque você viu. Você teve que pegar para crer. Mas os outros quem somos? Quem somos nós? Quem? Nós. Nós acreditamos em Jesus sem ver. Quando Jesus vai para a glória
e diz com suas mãos estendidas assim, que significa: eu sou o Alfa e o Ômega, como está escrito em Hebreus. E também ele diz: eu sou a cabeça e vocês são o corpo, e eu voltarei no último dia. É porque ele vai voltar. É porque ele é Deus. E é porque ele é também o homem maior que esteve aqui nessa terra. Olha, gente, se vocês forem ler sobre a história, vocês vão ver que o profeta Maomé, que eles idolatram muito no muçulmano, ele foi um grande homem, espetacular, inteligente, arrojado, ousado. Você vai ver também na história que Hitler, nesse século passado, foi um grande homem, poderoso, ousado, e conseguiu promover guerras impressionantes. Tinha um poder muito grande e influencivo sobre as pessoas, mas era mau. Vocês também vão ver que Buda, que é o Deus que o Japão segue, era um grande homem. Foi um homem espetacular. Ensinou técnicas maravilhosas para as pessoas acharem o seu ponto de equilíbrio na religião do budismo e até do shintoísmo no Japão. Vocês vão pesquisar e começar a estudar as religiões, vocês vão ver que esses homens foram grandes homens realmente renomados. Foram. Mas eu tenho uma certeza. Se eles foram grandes homens, como a história diz que eles foram, eles estão lá, dobrados de joelho, na presença de Jesus, que foi o maior de todos, que foi o verdadeiro homem. É por isso que eu encerro dizendo: Jesus foi o verdadeiro homem. É o verdadeiro homem. E é o verdadeiro Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Diga assim junto comigo no seu coração, que está palpitando neste momento. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Suspira assim agora. Enche o peito, sim, o pulmão de ar e solta. Igual o médico faz quando vocês vão consultar, né? Enche de novo. Solta. Esse é o suspiro da alma, dizendo: Jesus. 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus. Verdadeiro Deus. Verdadeiro Verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Nosso verdadeiro Deus. Nosso verdadeiro Deus. Verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Jesus. Jesus. Verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Jesus. Jesus. Messias. Messias. Emanuel. Emmanuel. Jesus. Jesus. Salvador. Salvador. Libertador. Libertador. Curador. Curador. Milagreiro. Milagreiro. Jesus. Jesus. Ressuscitador. Ressuscitador. Jesus. Jesus. Desafiador Desafiador da natureza. da natureza. Jesus. Jesus. Homem Homem capaz capaz de acalmar de acalmar ventos e tempestades. ventos e tempestades. Jesus. Jesus. Capaz de levantar Capaz de levantar quem não pode mais andar. quem não pode mais andar. Jesus. Jesus.
capaz de unir as nações, de unir as nações, samaritanos, judeus, egípcios, todos os povos. Senhor Jesus, Salvador, Cristo, sofredor, sacrificador, carne, espírito, alma, entregue pela humanidade. Jesus, verdadeiro amor de Deus, verdadeiro amor de homem, verdadeiro amor à humanidade, verdadeiro amor ao pó, que se tornou vida através do sopro de Deus e de si próprio as nossas narinas. Verdadeiro Jesus, verdadeiro homem, capaz de nos deixar o seu corpo, o seu sangue, para que possamos nos alimentar, para que possamos ter a vida eterna. Jesus, que não deixou os seus apóstolos e discípulos, hoje representado por nós, não nos deixou na mão. Enviou na quarentena o Pentecostes, o mais forte, o poderoso, unificador, unção, fogo abrasador e arrasador, o poderoso Espírito Santo. O Senhor Jesus não nos deixou desamparado, nos deixou a sua palavra. Palavra essa que é a Bíblia, que me ensina, que me orienta a ter uma vida digna, uma vida honrada, uma vida de fé, uma vida feliz, uma vida que estava nas trevas e que hoje é luz, porque a Ti, meu Jesus, verdadeira luz, por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Seja meu Senhor, daqui para frente, até todo o sempre. Seja o verdadeiro Deus em minha família, em minha casa, em todos os lugares que eu for, para que eu possa ser guardado pelo poder do teu sangue e do seu corpo. Senhor Jesus, eu me unifico junto com essas pessoas que estão aqui hoje e me identifico com o teu senhorio sobre a minha vida. Meu verdadeiro Deus, meu verdadeiro homem, maior exemplo e único Deus, representado e unido, trino, pelo Pai, por Ti, Filho, e pelo Espírito Santo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Senhor meu, meu Jesus, meu verdadeiro Deus,
meu verdadeiro homem. meu verdadeiro homem. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Palmas. Vamos ficar de pé para a bênção final. Foi muito bom ter estado com vocês nessa noite. Foi muito bom termos passado essas quase 3 horas juntos. Que muitas vezes vamos numa novena de meia hora, ou numa missa de 1 hora, e estamos pedindo água, né? Mas hoje aqui foi falado muito da pureza e da espiritualidade que nós precisamos para seguir a nossa vida em frente. Espero que você tome posse disso. Tome posse não só como esse momento, mas para a sua vida daqui para frente, em diante. Que não sejam palavras jogadas ao vento, palavras que só passaram pelos nossos ouvidos ou nosso corpo. Que sejam palavras que sejam enraizadas na nossa alma, para que o nosso espírito seja fortalecido e para que nós possamos alcançar a vida eterna. Que a paz do Senhor esteja nessa casa e com os seus moradores. Digam amém. Amém. Que a paz esteja conosco nesse próximo mês, porque nós nos veremos apenas no próximo mês, na última semana do mês, né? Que a paz esteja em nossas famílias, na nossa caminhada, que fique também aqui nessa casa, nessa família, que o Senhor honre a nossa fé, que nós possamos permanecer com a graça de Deus, com o poder dele em nossa caminhada, nos nossos ombros. Que Maria Santíssima nos proteja, nos guarde, interceda por nós, junto ao seu Filho Jesus, como no casamento em Cana da Galileia. Que nós não possamos estar desamparados. Que o nosso trabalho, alimento e sustento do nosso alimento perecível, não seja empecilho para nós buscarmos o alimento da alma, que é o corpo e sangue de Jesus. Que nós possamos estar totalmente focados e ligados em Jesus, em primeiro plano na nossa vida. Depois, o namoro, os pais, a família, a comida, o trabalho, e assim por diante. Primeiro, Deus. Depois, o amor ao próximo. E aí sim, o trabalho, a família, o estudo, o ministério na igreja. Amém? Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Que permaneçamos, quem quiser permanecer aí, conversar mais um pouco, tomar um chimarrão, né? Comer um monte de coisa que eu vi ali, né? Eu falei para eles na caminhada, né, amor? Ó, o pessoal tá pensando que é festa depois dos encontros, estão preparando um monte de bolo. Então tá bom, vamos aproveitar, vamos forrar, né? Mas que o Senhor nos abençoe. Abençoe-nos de força para continuar e para vencermos na vida. Vencermos na vida. Pelo poder de Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco na nossa casa. Vamos em paz e fique em paz quem vai ficar e quem vai ir. E permanecemos sempre com a força do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Dê um abraço no teu irmão e diga que bom que você veio hoje. Vamos no próximo de novo. Vamos ao próximo. Que bom.